As galáxias são grandes amontoados de estrelas, nuvens de gás, planetas e tudo mais. Nas proximidades da Via Láctea, temos algumas delas bem menores e que orbitam a nossa galáxia. Mas o fato é que todas essas galáxias satélites são pequenas quando comparadas às nossas vizinhas gigantes, como é o caso da galáxia de Andrômeda e a do Triângulo. Essas são as duas maiores galáxias mais próximas da Terra, mas ao contrário de Andrômeda, a galáxia do Triângulo é pouco lembrada nessa história. E lá, a milhões de anos-luz de distância, coisas interessantes acontecem em nossa vizinha um pouco mais distante. No vídeo de hoje, vamos viajar quase 3 milhões de anos-luz através do espaço para conhecer a galáxia do Triângulo. A Via Láctea tem pelo menos 50 galáxias satélites ao seu redor. Para quem não está familiarizado com o assunto, uma galáxia satélite é somente quando uma outra galáxia menor orbita uma maior. Existem duas bem famosas que são até visíveis a olho nu aqui da Terra: a Grande e Pequena Nuvem de Magalhães. Elas não são necessariamente as galáxias mais próximas, mas existem outras posicionadas em regiões diversas da Via Láctea que são mais próximas, mas nenhuma delas consegue ser parecida com a própria Via Láctea, a galáxia de Andrômeda ou até mesmo a do Triângulo. Afinal, essas são galáxias gigantescas, e suas populações de estrelas costumam ser de 10 até 100 vezes maiores do que qualquer outra galáxia satélite que exista orbitando a nossa. Por sua vez, essas galáxias maiores ainda fazem parte de um aglomerado maior, chamado Grupo Local. E olha só que interessante, esse grupo contém cerca de 50 galáxias, mas as três maiores acabam sendo a nossa, a de Andrômeda e a do Triângulo. Já falei diversas vezes sobre Andrômeda aqui no canal, mas apesar de ser menor, a galáxia do Triângulo consegue ser fantástica, e há muito o que explorar por lá. Para começar, Triângulo é uma galáxia localizada na direção da constelação que recebe o seu mesmo nome. Está localizada a exatos 2,7 milhões de anos-luz de distância e é comumente considerado o objeto mais distante possível para ser visto a olho nu no céu noturno terrestre. Mas não se anime muito em relação a isso, pois a galáxia do Triângulo possui metade do diâmetro da Via Láctea e conta com 60 mil anos-luz de uma ponta a outra. Para você ter uma noção, Andrômeda pode ter mais de 200 mil anos-luz de diâmetro e uma população de estrelas na casa de 1 trilhão delas. Mas mesmo assim, Andrômeda ainda é difícil de ser localizada em céus razoavelmente escuros. Portanto, qualquer tentativa de observação da galáxia do Triângulo a olho nu vai ser bem complicada, pois seu tamanho não ajuda nem um pouco e muito menos a sua magnitude aparente de 5,7. A visibilidade máxima que o olho humano consegue ver nesta escala é de magnitude 6. E na astronomia, a magnitude aparente é usada para medir o brilho de um objeto celeste visto da Terra. Quanto maior esse número, menos brilho terá o objeto celeste. Para efeito de comparação, Andrômeda brilha com praticamente metade dessa magnitude de Triângulo. De qualquer forma, é possível visualizá-la, mas você vai ter que ter um céu noturno impecável ou a ajuda de algum equipamento óptico. Por sua vez, a galáxia do Triângulo conta com uma população de estrelas de incríveis 40 bilhões delas. E certa vez, o telescópio espacial Hubble conseguiu rastrear 25 milhões de estrelas numa foto em alta resolução, juntando 54 imagens individuais. A foto é sensacional e é considerada uma das imagens mais épicas que o telescópio já capturou durante o seu tempo de atividade. Cada pontinho na tela é uma estrela e cada estrela pode ter um ou mais planetas, e quem sabe até vida. Ou seja, as possibilidades são verdadeiramente imensas.
Além disso, a distribuição de estrelas pelo disco galáctico faz de Triângulo uma galáxia espiral comum, ao contrário da Via Láctea, que é considerada uma galáxia espiral barrada. Afinal, a nossa galáxia tem um formato espiral, mas é acompanhada de uma barra central de estrelas muito brilhante. A galáxia do Triângulo não apresenta esse tipo de característica, ela tem apenas as estrelas distribuídas de forma espiralada através dos braços que emanam do centro. Por sua vez, o ângulo no qual a galáxia se encontra em relação a nós é muito favorável para o estudo de sua estrutura. E em uma dessas observações, os telescópios conseguiram descobrir inúmeras regiões ricas em formação estelar. Uma dessas é a NGC 604, um dos maiores complexos de criação de estrelas conhecido. A nebulosa consegue ser tão gigantesca que mede mais de 1.500 anos-luz de diâmetro, ou seja, isso quer dizer que viajando na velocidade da luz, demoraríamos mais de 1000 anos para cruzar toda essa nebulosa. Usando a nebulosa de Orion como referência, essa NGC 604 lá na galáxia do Triângulo consegue ser 40 vezes maior e emite um brilho 6.000 vezes superior. Por conta da distância imensa, a nebulosa não representa nenhum brilho expressivo visível a olho nu, mas se estivesse na mesma distância que a nebulosa de Orion, ela brilharia tanto quanto o planeta Vênus visto da Terra. Essa é só a maior região desse tipo por lá, mas existem outras menos expressivas que ajudam na taxa de formação estelar geral da galáxia, como é o caso da NGC 595, IC 142 e muito mais. Nestes locais costumam nascer estrelas jovens extremamente quentes, com 40.000 graus Celsius, onde as maiores podem ter até 120 vezes a massa do Sol. Apesar disso ainda ser uma informação controversa, alguns astrônomos acreditam que Triângulo seja uma galáxia satélite de Andrômeda, devido à sua proximidade. Mas isso ainda é pouco conhecido e só temos algumas evidências de um filamento de hidrogênio que liga as duas galáxias. Da mesma forma, a colisão direta entre a Via Láctea e Andrômeda pode ter uma participação também de Triângulo. Os astrônomos acham que temos pelo menos dois cenários possíveis aqui. Em alguns bilhões de anos, Andrômeda pode se fundir primeiro com Triângulo e só depois se juntar com a Via Láctea. Ou a colisão pode acontecer ao mesmo tempo e as três galáxias se juntarem de uma vez só. De qualquer forma, o resultado seria o mesmo, pois Triângulo está se movendo em direção à Via Láctea em um ritmo acelerado de 100.000 km por hora. É bem provável que a colisão seja inevitável e aquela velha história de que Andrômeda colidirá com a nossa galáxia está incompleta, mas teremos outras galáxias envolvidas nesse processo. Mas um último fato que chama muito a atenção por lá é o seu centro. Ao contrário da nossa e Andrômeda, a galáxia do Triângulo não parece ter um buraco negro em seu centro, o que é um objeto bastante comum de se encontrar na maioria das galáxias do universo. Isso pode ser explicado pela massa que um buraco negro supermassivo deveria ter, pois isso está diretamente ligado com o tamanho da protuberância central da galáxia. E como vimos anteriormente, Triângulo não tem essa protuberância gigantesca. No final das contas, a terceira maior galáxia mais próxima da Terra é fantástica. Tem características que diferem de outras galáxias que estamos acostumados a ver e ainda por cima pode se juntar com a nossa no futuro. A galáxia do Triângulo pode ser pequena, mas ela é impressionante. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!